Nessa data FIFA, no começo dela, né, primeira partida do Brasil, certamente você viu que o Neymar passou o Pelé em gols oficiais que a FIFA conta pela seleção brasileira. Né? São 77 gols do Pelé, o Neymar fez o 78º na partida contra a Bolívia. Né? E hoje eu vou colocar um pouquinho sobre esses dados, né, explicar em cima de ótimos posts que alguns perfis no Twitter que eu vi né, fizeram e comentar sobre isso, né? Eu já adianto que, para mim, o Pelé tem 95 gols, a minha conta é igual a da CBF e eu vou explicar o porquê. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá falar desse assunto. Então, para começar, vai entrar a imagem do post do perfil Viciado em Futebol. Eu estou olhando aqui para ler, claro. Para a CBF, Pelé tem 95 gols pela seleção. Eu falei, para a FIFA, o rei tem somente 77. Veja os 18 gols de Pelé que a FIFA não contabiliza. E agora vai entrar essa imagem para vocês. É aí um gol contra o Atlético Mineiro, um gol contra o Bahia, 2 gols contra o Leão do México, 4 gols contra o Malmo da Suécia, perdão, 2 gols contra o AEK da Suécia também, 3 gols contra o Atlético de Madrid, 2 gols contra a Inter de Milão, um gol contra o Combinado de Guadalajara, um gol contra a seleção pernambucana e um gol contra a seleção amazonense. É assim, nos anos 60, 50, até um pouco dos anos 70 também, depois isso começa a se perder um pouquinho, existiam muitos amistosos né, de seleções contra clubes e contra combinados também. A seleção pernambucana, a seleção amazonense, é claro, era uma seleção com todos os jogadores dos times do estado. Né? O próprio Pelé jogava pela seleção paulista, né? Então era uma coisa muito comum. Amistosos contra clubes também. Esse gol contra o Galo vence essa partida por 2-1, que é um amistoso que era realizado comumente na época. E aí eu pergunto, claro, não era oficial porque a FIFA não considera, não tinha chancela, né? Mas assim, era muito comum na época, era muito o que acontecia e é muito dessa questão também que se apagam muitos gols do Pelé na sua carreira profissional, tanto no Santos quanto no Cosmos, né? Porque eram os amistosos que a FIFA não leva em consideração. O que a FIFA tá errada. Porque se na época acontecia, era o que valia para a época. Não dá para você equiparar diferentes eras do futebol e não ter esse olhar de saber diferenciar, né? Não era tudo igualzinho. Antes é a mesma coisa do Mundial, Copa Intercontinental e Mundial de Clubes. Era diferente, mas era o Mundial da época. Enfim. E aí eu pergunto também já, aproveitar, você pode olhar e falar, nossa, mas o gol contra o Combinado de Guadalajara, que deve ser, sei lá, os times, o Atlas, o Chivas Guadalajara, se juntaram lá com algum outro clube que eu não vou lembrar agora e fizeram algum jogo. Um gol contra o Combinado de Guadalajara vale menos mesmo do que um gol contra, sei lá, Gilbaltrar, nem sei como é que se fala, contra San Marino, que não vence um jogo desde 2004. Sei lá, contra o Man, o próprio Neymar fez um gol contra o Man. Seleções assim, que tem um nível ridiculamente baixo e que até ultimamente o Brasil faz menos jogos contra esse tipo de seleção. Mas assim, vale menos mesmo? Ou os próprios gols do Cristiano Ronaldo, quando contam, que é o maior artilheiro em atividade por seleções, né? O Cristiano Ronaldo. E merecidamente, ele jogou contra os times ruins e guardou os gols deles. Tem que ser assim mesmo. Mas vale mesmo menos um gol contra 2 gols contra a Inter de Milão, por exemplo, dos anos 60, que chegou a ser campeã da Champions, campeã europeia, né? Vale menos do que o gol contra Ilhas Faroe, Liechtenstein. Não acho que vale a menos, né? Mas enfim, então esses são os 18 gols do Pelé que a FIFA não contabiliza, tá? Eu estou de acordo com a CBF, o Pelé tem 95 gols. E a gente passa uma outra imagem que o Thales Machado, editor-chefe do jornal O Globo, postou lá um raio-x meio que dos gols oficiais, né? Os 77 do Pelé, 79 do Neymar. O Neymar fez 2 contra a Bolívia. E também vou colocar o post dele agora na tela para vocês verem. Contra europeus, Neymar marcou 13, Pelé 36. Contra sul-americanos, Neymar 30, Pelé 35. Contra CONCACAF, África, Ásia e Oceania. O Neymar marcou 36 e o Pelé só 6. E por que tem essa diferença, né? O Brasil também jogava mais contra as seleções europeias na época do Pelé e sul-americanas, né? Porque também se jogava muito menos pela seleção. A média de gols do Pelé é muito mais alta que a do Neymar, por exemplo.
E, e o Brasil enfrentava mais em competições oficiais, né, e tal. E quando eram amistosos, acontecia o que eu falei, contra combinados ou clubes, tá? Ou seja, não é. Até o pessoal nos comentários falando, é para desmerecer o Neymar. Não, não é. É só uma informação que o Thales colocou lá que é muito bem feita, né? Muito bem colocada. E na matéria do jornal o Globo, que ele posta isso, eu vou ver se eu consigo também colocar, que eu não sei se é paga a matéria, não sei quantas vezes pode ver, enfim. Tem a comparação do Neymar e do Pelé em Copas do Mundo. Neymar 8, Pelé 12. Em eliminatórias, Neymar 16, Pelé 6. Só que as eliminatórias da época, dos anos 60, 70, eram muito menores. Eram muito mais curtas, né? Então, então é claro que teria menos. Por exemplo, para a Copa de 70, o Pelé teve 6 jogos. Só, porque o Brasil só jogou 6 vezes. E venceu seu grupo, né? Com 12 pontos e tal. E o Pelé fez 6 gols. O artilheiro foi o Tostão com 10 até. Mas enfim, então tinham menos jogos. Né? Em Copas Américas, Neymar 5, Pelé 8. Em amistosos, Neymar 44, Pelé 34. Excluindo amistosos, que são. Fica 35 pro Neymar, 43 pro Pelé. Acho que excluindo de todos da conta geral dos gols, tá? Contra grandes seleções, só as 8 campeões mundiais. Neymar 10, Pelé 18. Contra a Argentina, especificamente, Neymar 3, Pelé 8. Contra europeus, Neymar 14, Pelé 36. Contra sul-americanos, Neymar 30, Pelé 35. E aquela aí, repito, aquela contra a CONCACAF, África, Ásia, enfim, 35 do Neymar, 6 do Pelé. E aí tem um dado até mais curioso, em solo brasileiro, o Neymar fez 28 gols, o Pelé 39. Ou seja, é só dados muito bem colocados, a gente está falando de dois gênios da história, mas assim, muito se tenta apagar os feitos do Pelé. E isso eu particularmente não admito. Adoro o Neymar, acho o Neymar um craque, um gênio também. Para mim, ele só não é o segundo maior jogador da seleção, porque o Ronaldo, para mim, também foi um gênio absurdo e teve muita a questão das lesões. Mas o Neymar é maior que muitos grandes craques da história do Brasil. Enfim, mas o Pelé, para mim, ainda é o maior artilheiro. O Pelé tem 95 gols. Fechou? Deixa aí o que você acha. Deixa nos comentários, é claro, o que você acha sobre isso. Para você, quem é o maior artilheiro. E até a próxima. Valeu!